que foi com 10 anos para Portugal, né? E de lá de Portugal ele voltou para o Brasil e começou uma vida acadêmica. Né? O professor era do Rio de Janeiro, carioca, e tem uma trajetória acadêmica que começou em 1999. Bom, professor, o senhor desenvolveu vários projetos científicos, né? O senhor tem aí o projeto Plantão do Sorriso, pelo qual o senhor é conhecido, já tem 14 edições aqui em Frutal e região, né? E a gente está falando agora do primeiro simpósio de arborização urbana do Triângulo Mineiro. É um evento que está reunindo basicamente secretários municipais, mas também tem pesquisadores, para discutir a arborização, né, aqui no Triângulo Mineiro. É uma coisa que pode ser, vamos dizer assim, exportada. Né? Vai falar mais para a gente aqui. E o professor Marcos, como é que ele veio para cá, como é que ele se integrou à comunidade, como é que ele está fazendo a diferença. Porque aqui nós trazemos pessoas que realmente estão dispostas a fazer diferença, a trazer algo diferente, algo melhor para melhorar a vida das pessoas. Mas nós não falamos com pessoas que pensam em si mesmas, nós falamos aqui com pessoas que querem mudar o mundo realmente e fazem alguma coisa, mesmo que seja de uma forma mais reduzida, mas tem esse propósito, essa maneira de querer beneficiar todos. Pessoas que realmente querem. Bom, simpósio de arborização urbana do Triângulo Mineiro. É um evento que já está consolidado, né? Vamos ver, como é que o professor veio para o Frutal, como é que ele se integrou à comunidade? Bom, primeiramente agradeço pelo convite, prazer estar aqui falando com você, né? Você já introduz vários assuntos aí para esse bate-papo, então eu vou tentar destrinchar um pouquinho dos assuntos para o nosso público tentar entender um pouquinho desse simpósio e de onde ele veio, qual o contexto, para a gente tentar também mostrar a importância desse evento na cidade de Frutal. Eu sou professor da UEM, né, da nossa unidade, e a minha trajetória acadêmica, como você mesmo pontuou, começou em 1999 lá em Portugal. Eu sou carioca de origem, a minha família migrou para a Europa em 1988. Nós somos de Ligúria, terras portuguesas. Meu pai é dentista, minha mãe enfermeira e estou lá ficando até hoje. Na verdade, eu em 2004, né, com muita saudade do Brasil, queria conhecer um pouquinho mais do Brasil, voltei para cá e fui convidado para conhecer São Paulo, uma cidade chamada Piracicaba. Piracicaba, onde tem a escola de agronomia mais antiga do Brasil. Eu estava cursando o curso de engenharia biotecnológica lá em Portugal e vim conhecer Piracicaba, um dos familiares da parte da minha mãe. E fiquei encantado com a Exalc, fiquei encantado com os laboratórios, com a pesquisa e já fiz um primeiro contato. Eu sempre fui muito ousado na questão de comunicação, porque eu acho que comunicar é tudo. E é por isso que nós estamos aqui conversando. E na época eu troquei uns cartões aí de visita com uma pesquisadora bem famosa, a Maria Lúcia, pesquisadora de Maracujá, lá em Piracicaba. E em 2004 eu fui fazer um estágio com ela. Ela me mandou uma carta lá para Portugal convidando que eu fizesse parte do time dela. Eu fiquei maravilhado, né? Então a minha mãe falou, não, vai para o Brasil, reconhece, né? Reconhecer o seu país. E eu fiquei em Piracicaba 6 meses. E aí eu conheci vários laboratórios, corri o Brasil, fui em vários estados, conhecendo um pouquinho de um país que eu acabei não vivenciando durante mais de 22 anos. E tal foi a beleza dessa experiência que em 2005 eu fui convidado para fazer o mestrado na Exalc. Assim, em primeiro lugar, João, não era um bom estudante, mas eu falei assim, não, esse é o meu sonho, meu objetivo, o que eu vou fazer? Eu tenho 3 meses para estudar para essa prova. Eram 60 candidatos, 20 vagas, 5 bolsas, e eu dei todo o melhor e passei em primeiro lugar. Foi uma emoção imensa, né, em bolsa, e aí eu percebi assim, que não era um estudante muito bom, mas se eu fosse aplicado, eu acho que eu conseguiria atingir a minha meta. Eu acho que 2005 muda totalmente a minha vida. E eu explico até hoje como estudar, como o aluno tem que se dedicar, porque eu era um aluno não muito forte. E a minha coisa começou a. Aí foi só sucesso.
claro, alguns escorregões aí no meio, aí a mestrado faz parte do aprendizado, né? A gente começa a virar homem, começa a crescer, e aí fica mestrado, doutorado, pós-doutorado na principal instituição de pesquisa e ensino do Brasil, que é a USP. E depois, em 2014, eu fui trabalhar em Bauru, comecei minha vida de professor, pesquisador na Sagrada Coração, uma universidade particular bem famosa na cidade de Bauru. E aí começa o Plantando Sorriso, que é um projeto que eu sou conhecido, que é um projeto de extensão que envolve vários grupos da sociedade. A ideia começou com um plantio de áreas com síndrome de Down, com crianças com síndrome de Down, e foi um sucesso. Bauru parou, foi muito falado, saiu nas mídias, saiu na comunicação, e aí foram vários grupos sendo convidados e vários plantios acontecendo. Passei no concurso aqui na UENG Frutal, e 2021 vim para cá, e aí começou o Plantando Sorrisos com a PAI, né? Com a PAI ali em frente da UENG, na Avenida Escócia, que eu fui plantando bem bonito. E a grande alegria foi comemorar 10 anos de Plantando Sorrisos, né? Com vários plantios que aconteceu, não só dentro da unidade, como fora da unidade. E vários grupos da cidade sendo incorporados ao projeto, né? Ganhou visibilidade, e eu costumo falar que não é só isso que eu faço, né? Eu dou aulas, faço pesquisa, mas o Plantando Sorriso é aquele alento no coração que envolve uma particularidade muito importante, que é o plantar arte, né? Que é a questão de gerar sustentabilidade para uma cidade, mas a inclusão, que é um assunto que eu até então não conheci. A partir de 2014 eu comecei a ver realidades de grupos, a dificuldade que vários grupos têm, desde grupos com problemas com drogas, desde crianças com necessidades especiais, mulheres com câncer que trabalham com Plantando Sorrisos, enfim, foram vários grupos. A Escaflu, aqui na cidade, os coletadores de lixo, reciclado, enfim, Plantando Sorrisos mobilizou muita coisa. E nessa trajetória, Plantando Sorrisos ganhou 2 prêmios, e a gente continua trabalhando nele, né? Esse ano nós tivemos a 15ª edição, queremos homenagear os bombeiros da cidade, nossos anos de gases, né? Vamos trazer esse grupo que está sempre sob estresse, né? Cuidando da gente, e vamos trazê-los para colocar áreas, né? Quebrar um pouquinho da rotina deles. E nesse cenário, João, sempre eu trabalhando com áreas desde 1993, meu primeiro curso técnico há muitos anos, sempre apaixonado por áreas, surgiu a ideia, no final do ano passado, de, bom, por que Frutal não poderia receber um evento de importância regional e nosso momento local, trazendo gestores públicos, academia, sociedade, para discutir de forma muito séria, de forma muito planejada, o futuro, não só de Frutal, mas do Triângulo Mineiro, com a questão da aquisição urbana. E aí surge a possibilidade de submeter um projeto por um órgão de fomento intitulado Primeiro Simpósio de Arborização Urbana do Triângulo Mineiro. No final do ano passado, o projeto foi aprovado pela Fundação, e aí a gente está, desde o primeiro dia de 2016, organizando esse evento. Ele vai acontecer no dia 27 e 28 de maio, agora, quarta e quinta-feira, e vai ocupar os 2 dias. Então a gente vai ter palestras, vamos ter mini-cursos, vamos ter mesa redonda, e vamos tentar, a partir da autocrítica, né, evoluir. Né? Porque o problema da arborização urbana tem que ser levado a sério, ele não é culturalmente discutido em nenhuma esfera, a gente sabe algumas coisas. Sabemos que São Paulo está muito mais evoluído nessa temática, né? A partir dos seus órgãos, a partir dos seus pesquisadores, dos gestores. Nós queremos trazer esse conhecimento de São Paulo, que nós queremos participantes de São Paulo, para Frutal. E aos poucos, porque isso não se muda do dia para a noite, aos poucos a gente evoluir na melhoria da nossa cidade e, por que não, a gente contribui também para as cidades vizinhas, ou aprender com as cidades vizinhas, né? O que eles fizeram de bem, o que fizeram de errado, para que a gente consiga atingir um Frutal mais sustentável. Então, eu costumo dizer que o meu papel, quando eu vim para Frutal, não é criticar
frutal, nem de criticar o Fortaleza, mas dentro das minhas limitações, do meu time, dos meus colegas, melhorar um pouquinho a condição da cidade. E eu tenho feito isso com todo amor, com todo carinho, porque eu já virei frutalense, né? Eu recebi o título de honorário frutalense, foi um momento muito importante na minha vida, e é nesse sentido que eu tenho trabalhado todos os dias, melhorar um pouquinho de frutal. Frutal é a parte central dessa região aqui. E os mesmos problemas que a gente encontra aqui, certamente encontra em outras comunidades. Claro que elas também têm seus projetos, têm suas iniciativas, né, que podem contribuir com isso. Mas, assim, no geral, o senhor trabalha com árvores já faz muito tempo, existe aí uma necessidade de se adequar a essas coisas, né, essa arborização, porque o que a gente vê muito é a árvore rachando calçada, aí depois essa árvore, com a primeira ventania, ela vai para o chão e é preciso um planejamento, é preciso um projeto. Eu tenho uma amiga que ela fala que projeto tem muito, precisa começar a fazer, né? Isso está fazendo com o Plantando Sorrisos e outras iniciativas aí. É muito pertinente a sua colocação, pelo seguinte: a arborização urbana ele não é um tema de bairro, né? Você vê que os seus bairros são bem agradáveis, né? E nascem muitas ideias dentro de conversas de bairro. Mas a ciência, a arborização urbana é uma ciência. Ela tem vários tentáculos, várias complexidades, para que a árvore ela realmente seja funcional, ela seja estética, ela seja interessante dentro de um parâmetro de sustentabilidade. Então, quando você fala de problemas na calçada, ou, por exemplo, um problema com a fiação, um problema com o muro do vizinho, nós já fizemos um levantamento aqui da população frutalense, é um trabalho que ainda não foi publicado, mas é um trabalho que foi escrito aqui na Olho Frutal, em que grande parte da população frutalense reclamou que as árvores provocavam um problema seríssimo, que era a quantidade de folhas que ficavam entupindo coisas. E eu me coloco, será que a população está errada? Ela está certa? A gente tem que analisar bem o contexto. Mas a gente também tem que verificar que tipo de árvores que são essas que estão liberando folhas, será que são essas árvores as mais adequadas para o plantio naquela região? Então, por exemplo, você vai plantar uma jaca na calçada, você vai plantar uma mangueira na calçada, onde as pessoas estão transitando, e será que onde você transita, você tem árvores adequadas que não quebram a calçada, que as pessoas possam transitar? Enfim, tem todo o enquadramento e a gente consegue verificar ao longo da nossa trajetória que pessoas muito bem intencionadas, mas que não conhecem, ou que acham que conhecem, mas não conhecem a problemática daquela área, plantam árvores sem conhecimento técnico, sem consultar os órgãos. E depois de alguns anos a calçada começa a quebrar, começa a dar problema na canalização. E tem um conjunto de problemáticas seríssimas, que é isso que a gente precisa identificar e entender a partir das críticas, que essas críticas são extremamente necessárias para a gente evoluir. E eu percebo muitas vezes que as pessoas têm problemas em entender a crítica. Dentro desse simpósio, a gente quer colocar o dedo na ferida, mas para evoluir, não para retroceder. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a arborização urbana é uma ciência, é um conhecimento complexo. E a gente tem que aprender com quem a gente deve receber esse conhecimento. Então, o que a gente fez? Convidamos vários especialistas e durante 2 dias, como eu te falei, a partir de palestras, a partir de cursos, a partir de mesa redonda, cada secretário do meio ambiente convidado vai mostrar a realidade da sociedade, vai mostrar os feitos, os avanços, e eu espero também que esses secretários encontrem as falhas, porque é uma das falhas que a gente vai conseguir evoluir. Então, assim, eu estou torcendo e tenho quase certeza que será um evento de sucesso, né? Aberto à população em geral. A gente fez um evento gratuito, não é obrigatório ser uma pessoa fazer um cadastro. Quem pode participar, todo mundo pode participar, mas tem que fazer o cadastro lá no site da UEM. A pessoa entra no site da UEM Frutal, entra em eventos e faz um cadastro simples. É a partir desse cadastro que a gente vai permitir que o interessado consiga entrar dentro do auditório e aproveitar todo o conhecimento. Então, eu acho que esse primeiro simpósio é a pedra inicial,
num monte de iniciativas que a gente vai fazer para melhorar a cidade e trocar experiência. Tá? Então, esse simpósio é parte dessa prerrogativa. Eu vou trazer para você uma questão seguinte: a pessoa pode pensar assim, a pessoa querendo criar a sombra da cidade. Não é sombra, né? A árvore é muito mais do que sombra. Ela tem um papel enorme, gigantesco. Eu costumo dizer que se não fossem as árvores e as abelhas, elas estavam todos extintos já, né? Você fala da sombra, mas eu já aqui em Frutal já vivenciei briga de pessoas para procurar uma vaguinha debaixo da árvore para colocar o seu carro. Durante toda a extensão, né, daquele quarteirão, só tinha uma árvore e uma sombra, né? Obviamente, mais que sombra, tem toda a questão ambiental, né? A árvore ela acaba sendo um protetor térmico, né? Ela acaba sendo o habitat de vários pássaros, de várias espécies de animais. Ela tem toda uma situação ecológica que permite que a cidade ela seja, como a gente chama, sustentável. Então, não é só sombra, tem várias questões. Dentro das aulas que eu ministro na UEM, eu costumo falar que a árvore é um ar-condicionado. Pegue um quarteirão sem árvore, pegue um quarteirão cheio de árvore. Você vai perceber que a condição climática é diferente, nem seja de meio grau. Então, cidades mais arborizadas, elas são cidades não só esteticamente mais bonitas, mas elas são funcionalmente mais agradáveis. E essa é a ideia que eu gostaria de passar no simpósio, todos os palestrantes, que a gente pode tornar o Frutal mais arborizado, ou mais sombra, mais esteticamente bonita, né? Você entra numa cidade que tem muitas áreas, você percebe energia diferente, né? Por que o Frutal não pode estar à frente de um grande projeto de arborização? Só que isso não pode ser feito de forma aleatória, né? Tem um conhecimento desde a parte do órgão público, da Secretaria do Meio Ambiente, que precisa, com todas as secretarias, aprender, reconhecer que é um conjunto de técnicas de plantio que precisa, né, a partir de trocas de experiências, evoluir. Né? Nós, como população, precisamos recorrer a esses órgãos no sentido de saber que tipo de árvores a gente vai plantar, né? E a população, a comunidade acadêmica, no sentido de melhorar suas pesquisas e fazer essa network, né? Essa rede aí funcionando. Então, como eu falei, não é de um dia para o outro, mas eu acho que esse simpósio promete mudar um pouquinho a história e a perspectiva da organização urbana de Frutal. A gente vai fazer um simpósio, mas é o primeiro. Já existe a ideia de se promover o segundo, o terceiro, integrar mais essas pessoas para que o resultado seja assim, não digamos imediato, mas que ele seja já colocado no caminho, né? Seja iniciado o caminho. Existe a ideia de se fazer um protocolo de intenções. Durante essa organização que começou já desde o ano passado, eu tenho percebido em conversas com pessoas que eu nunca vi, né, porque a gente acaba por trocar experiência, que o tema da organização urbana foi discutido em reuniões fechadas, pequenos eventos, que não teve essa ligação desse simpósio que a gente espera ter. A gente já está com 150 inscritos, a gente já beijava aí 75 pessoas, nós estamos com 150, e isso que a gente sabe que o brasileiro deixa para a última hora para fazer a inscrição, a gente com certeza vai passar de 200 inscritos para o primeiro evento, em Frutal, sendo algo mais regional, eu acho que é um número bem interessante, mas eu convido novamente as pessoas de Frutal a participarem desse simpósio. A gente está sim com o planejamento de organizar o segundo, mas eu sempre falo que primeiro vamos terminar essa empreitada, vamos tentar tirar as maiores relações do que a gente vai aprender, pensar, será que numa segunda edição a gente não pode fazer em outra cidade, e fazer um simpósio, ele seja, né, ele passe por várias cidades do Rio de Janeiro, ele possa ser rotativo. É uma ideia, é uma proposta, vamos entender o que é que as pessoas que vão fazer o simpósio, né, elas vão tirar o melhor proveito deles. Mas a gente está com alguns planejamentos, algumas ideias que vão ser colocadas no futuro em breve. Qual vai ser a estrutura do evento? Como é que vai ser? Você chega lá, já faz o check-in, né? Isso. Eu
Quer Tem fazer? o secretariado, né? A pessoa já está com o cadastro feito, espera que faça o cadastro antes do evento, porém a gente vai permitir que ele seja feito no dia do evento, só que isso pode atrasar um pouquinho a entrada do auditório. Então, pessoas planejadas, se organizem bem, façam o cadastro bonitinho, vão receber um número na entrada, no secretariado, e aí tem um acesso direto ao auditório. Tá? E aí no auditório a gente vai ter 2 dias, 4 janelas. O primeiro dia serão palestras, a leitura solene, com palestras. Vamos ter a maior oportunidade da divulgação urbana da Universidade de São Paulo. E depois à tarde nós vamos ter um momento muito importante que vai ser a mesa redonda com alguns secretários do meio ambiente. Alguns são confirmados, outros estão por confirmar. A gente está aguardando aí para fechar esses nomes, né, e essas cidades. Eu acho que vai ser um momento ímpar, porque nessa mesa redonda com esses secretários a gente vai trocar impressões. No outro dia, no dia 28, quinta-feira, nós iremos ter um momento muito singelo, muito importante, que é o que nós desenvolvemos dentro da UEM sobre a arborização urbana. Então, vamos ter alunos mostrando de forma muito participativa os trabalhos desenvolvidos na arborização urbana. E à tarde do dia 28, na quinta-feira, nós vamos ter 2 mini-cursos, sendo que um dos mini-cursos é do Marcelo Leão, e o Marcelo Leão é o CEO de uma empresa de arborização urbana em São Paulo, responsável por todo o planejamento do Ibirapuera. Então é um cara assim, fantástico. E o outro é o engenheiro Lich. O Lich é responsável pelo viveiro da Caracão. Então é um cara que tem toda a experiência, todo o know-how de conhecimento técnico das espécies que devem ser plantadas e onde devem ser plantadas e como cultivar essas espécies. Então vão ser 2 mini-cursos realizados ao mesmo tempo. A pessoa vai ter que escolher um dos 2 mini-cursos e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A questão da participação, os secretários, alguns estão a confirmar, né? Mas pelo que já está estabelecido, pelos que já se inscreveram, já confirmaram, qual é a expectativa dessa discussão? Como é que ela vai ser levantada para ter o efeito que precisa realmente? Né? Bom, a gente vai ter um moderador, não posso falar o nome agora porque está em segredo de justiça, não posso dar todo spoiler, mas esse moderador ele vai provocar de uma forma muito saudável, né, de uma forma muito construtiva, o que essa Secretaria do Meio Ambiente consegue nos mostrar, né, para nós fortalecer de outras cidades, o que foi evoluído, o que se avançou em termos de planejamento e arborização da cidade e quais são os gargalos. O que nós, municípios, temos de dificuldade para a construção de um planejamento de arborização urbana? Nós temos condições, nós temos financiamento, o que dificulta? E mais, o que a academia pode ajudar nesse processo de melhoria da arborização urbana? A ideia, como eu falei, é tocar na ferida, mas avançar, não discutir só por discutir, né? Então, a gente está planejando ser um momento assim, diferenciado do evento. E a partir daí, ver o que a gente pode avançar para as próximas eleições. Né? Talvez transformar o evento não em 2, mas em 3 dias. Né? E um momento muito interessante do simpósio, que eu comentei com você, João, é que nós estamos recebendo trabalhos de quem quer se manifestar durante o evento. Então, nós vamos ter 12 telões, né? Então, a gente recebe lá no site do evento o seu vídeo. Então, se você quiser participar, você pode mandar o seu vídeo mostrando ou relatando algum problema na arborização da sua cidade. Né? Ou se você desenvolveu uma pesquisa, então as regras do vídeo, a construção do vídeo, que é feito pelo celular, algo bem simples, né? Todo mundo sabe fazer, nós vamos pegar esses vídeos e vamos projetar no telão durante o evento. Nós vamos ter um telão só com imagens dos projetos da UEM, plantio, plantante especificamente, e um outro telão só mostrando aí a contribuição dos participantes do evento. Então, já temos vídeos de São José do Rio Preto, de Barretos, de Uberlândia, de Tuiutaba, já temos vídeos de várias regiões que eu nem conheço, mas que realmente eu acho que vão agregar e somar, né? Vídeos criticando, vídeos mostrando realmente coisas belas e coisas ruins, e é nesse apoiado que a gente vai tentar entender um pouquinho as diferentes facetas dos participantes durante o evento. Mas aí como é que está o fortalece de questão de
participação. Eu não consigo te adiantar quantos números nós temos de vídeos e relativamente a frutal. Tá? Mas eu acredito que a gente vai ter um número bem considerável de vídeos aqui de frutal, porque as pessoas vão se manifestando dentro dos nossos eventos, das nossas mídias, né? E eu acredito que vai mostrar algumas coisas bem interessantes da cidade. Na questão da participação ainda, é simples a participação. A pessoa grava um vídeo dizendo o que ele acha, mostra uma realidade e isso aí já serve para ser exibido nesse debate. Isso, a pessoa tem que entrar no site da UEM Frutal, tem uma aba lá no site da UEM Frutal escrita eventos. Você é bem fácil, você clica nesse evento, tem lá o site de inscrição. Quando você faz a inscrição com os seus dados, e você está automaticamente inscrito. Tá? Vai participar do evento e o evento é gratuito. Quando você clica numa outra aba lá dentro da inscrição, você pode submeter o seu vídeo. E para a submissão do seu vídeo você tem as regras que você tem que cumprir. Posicionamento do celular, a questão do áudio, para que a gente fique com material de qualidade. Né? Então, quem quiser participar, leia as regras que a gente ensina e submete o seu vídeo. Frutal, a questão da argumentação urbana, eu desenvolvi vários projetos, mas são só projetos, né? Ainda não começaram a andar. As espécies que tem, que você já percebeu pelas suas andanças aí na cidade, as poucas espécies que tem, elas são inadequadas. A grande problemática da arborização urbana, não só de frutal, mas na grande parte das cidades mineiras, a maior parte das cidades brasileiras é o reduzido número de espécies. Como todo mundo sabe, o Goiti predomina praticamente todas as cidades. Né? E o Goiti tem vários problemas técnicos, botânicos. Eu não vou adentrar agora nesse quesito, a gente vai ter um evento para ser discutido. Né? Então, para mim, como especialista em ecologia de plantas, é a questão da diversidade baixíssima que nós temos nas cidades. Né? Obviamente, espécies não apropriadas para calçado, espécies que realmente liberam muitas coisas em reclamação da população que poderiam ter sido plantadas em ambientes que não perturbassem aí a questão do saneamento, por exemplo. Então, um conjunto de espécies e um conjunto de problemáticas técnicas, eu acho que vai ser o foco na discussão do simpósio. Para trazer essas problemáticas, como ela pode ser contornada. A melhor forma é saber escolher espécies adequadas a partir dos manuais técnicos que estão à disposição do governo público, né? Da Secretaria do Meio Ambiente. Elas são as principais instituições que podem aconselhar a população. Não a pessoa escolher aleatoriamente uma espécie, eu gosto muito dela, vou plantar aqui. Então, para plantar dentro de calçadas, dentro do eixo urbano, tem que ter um planejamento, tem que ter um conhecimento técnico. Ele tem um problema seísmico, né? E aí, quando você quer retirar essa área, tem toda uma problemática, tem que ir à autorização, enfim, envolve. Então, vamos tentar reduzir esse problema buscando conhecimento. O conhecimento a gente vai buscar com quem sabe e nos órgãos competentes. Com relação ainda a essa questão da diversidade de árvores, né? O senhor já tem aí uma sugestão de uma espécie, ou o senhor acha que deve ficar para depois receber os estudos, todos os parâmetros aqui, né, os dados, para depois sugerir uma espécie que seria adequada se plantar na calçada? Porque o que acontece muito hoje em dia é que a pessoa pega um bueiro, né? E coloca uma muda, mas ela é fininha, né? Não tem uma profundidade adequada. Aí passa uns 4 anos mais ou menos, ela começa a arrebentar com a calçada, arrebentar com a canalização, que às vezes passa exatamente. Você já tem uma espécie assim que você poderia recomendar, ou vamos deixar para as conclusões do simpósio? Eu acho que nem a forma como você coloca a questão, é o enquadramento do contexto. Será que aquela espécie que eu gosto, ela é adequada, sim, mas ela é adequada para todos os contextos da cidade? Será que só aquela? Por exemplo, eu vou dar um caso bem particular, que eu acho que foi um
um momento de sucesso do plano de sorriso. Nós temos aqui a polivalente, né? Uma das laterais polivalente, que é um quarteirão bem grande, não tinha uma árvore, tinha uma calçada, e essas pessoas transitam por ali, fazem caminhada, e o plano de sorriso foi organizado, acho que no ano passado, 2 anos, nós quebramos toda a calçada, plantando 55 papas de vaca, apenas só papas de vaca. Esse é um caso de grande sucesso, por quê? Porque nós fizemos um estudo da melhor espécie que pudesse ser plantada ali, ela tem crescimento intermédio, não libera muitas folhas, as raízes não são agressivas, ela tem uma floração bonita, mas o melhor de tudo não foi só a escolha, né? Foi a capacidade, e aí eu dou todos os meus parabéns para os habitantes que moram em frente da polivalente, que vão navegar as mudas, que vão aprender com destaqueamento, cuidam dessas mudas, e hoje algumas estão com 2 metros, quase 3 metros de altura, crescimento rapidíssimo, porque a parte de vaca vai ter crescimento mais rápido das outras espécies. Então, naquele contexto, apenas só a parte de vaca foi suficiente. Podia ter sido intermediado com outras espécies, como a carismeira, por exemplo, a carismeira também é uma espécie interessante, não é agressiva, não é calçada. Enfim, a gente podia ficar citando várias outras espécies. Mas no caso ali do polivalente deu certo. Então, daqui a pouco, essas pessoas que transitam ali no polivalente vão ter a sua sombrinha. E eu convido todo mundo, passa ali na lateral do polivalente, vê como mudou a paisagem. Muito. Ele não vai afetar a calçada? Não vai afetar, muito dificilmente, porque ela não é agressiva, não vai ter problema de folhas. A quantidade de folhas que nós desenvolvemos antes de plantar as partes de vaca ali eram folhas que estavam vindo de dentro do polivalente, espécies que liberam folhas. As folhas vão secando, vão acumulando os pretos, então nós limpamos toda aquela área. Foi um trabalho gigante de formiguinha e depois nós fizemos o plantio. Convido a passagem o sucesso que foi. Lá foi em parceria foi o Plantando Sorriso, que teve, obviamente, a ajuda dos viveiros parceiros. Nós temos vários viveiros parceiros, a Usina Sertão, nós temos o viveiro de Piratuba, nós temos o viveiro próprio aqui no município da Prefeitura de Frutal. Então a gente vai alterando os pedidos a cada Plantando Sorriso. Então, ele foi um trabalho em conjunto. Nós fizemos um plantio dentro, polivalente, mais de 100 frutíferas. E no caso ali da calçada, nós evitamos frutíferas exatamente pelas condições de liberar fruta, sujar o chão, trazer bicho, sei lá, moscas, enfim. E escolher uma espécie que não criasse tanta folha e que não criasse problema com raiz. Então, eu acho que ali foi acertado. Então, mais uma vez, ele tem que cumprir. O Plantando Sorriso ele tem uma preocupação com a sobrevivência dessas árvores. Como é que está a porcentagem de sobrevivência? Já foram plantadas mais ou menos quantas em total? E qual é a taxa de sobrevivência que elas se interessam? Bom, no final não sei se dá um número exato, mas desde o primeiro Plantando Sorriso, 2014, lá em Bauru, nós fizemos 6 Plantando Sorrisos. O 7º começou aqui em Frutal, em 2021, e agora estamos caminhando para 2026 para o 15º, para a 15ª edição. Ao todo já foram quase 6 mil mudas plantadas. Pensando que o Plantando Sorriso não é um projeto de arborização em massa, é um projeto de consciência ambiental. Então, a gente não trabalha em número, mas a gente trabalha na significância de trazer públicos da sociedade para plantar. Então, aqui eu acredito que no final a gente plantou mais de 2 mil mudas. Dentro da UEM já tivemos mais do que uma edição, e essa é uma pergunta extremamente pertinente. Por quê? Porque a gente está com um caso de sucesso fantástico, quase 100% de sucesso, e um caso com um problema seríssimo, que é o erro de planejamento que eu dou minha mão ao amatório pelo problema que a gente teve de planejamento. Na verdade, o planejamento até teve. Mas a gente está vendo que na prática, eu vou falar um pouquinho diferente, eu passo a explicar. No Alvorada, nós fomos convidados para fazer um plantão há 3 anos atrás. Teve uma tempestade, uma vendaval, derrubou várias espécies matrizes, espécies com bastantes anos, e nós fizemos um plantio de mais ou menos 150 mudas, à volta da lagoa e no parquinho infantil. Recentemente, no ano passado, nós estivemos lá procurando cada muda.
Todas sobreviveram. Todas. E sem manejo. Porque até quando eu sei, os funcionários lá do clube não cuidaram das mudas, mas elas ficaram. A gente obviamente coloca a questão de que, como as mudas estão lá na lagoa, a fonte hídrica ajudou. Né? E um meio que propicia, um meio um pouco mais ameno de temperatura, as mudas ficaram. Mas seria o caso de talvez se fazer o plano de sorriso, eles são bem chuvosa? Sim, a gente tem sempre jogar a planta de sorriso para novembro, dezembro, para que realmente a chuva não ajude. E eu comentei esse caso de sucesso do clube. E o caso ruim foi exatamente no ano passado. No ano passado a gente fez essa Carrefour lá no parque de estacionamento da Hidroex, dentro da UEM, e a gente fez um plantio de algo em torno de 100 vez. A gente está tendo uma grande mortalidade, porque a gente acha que por baixo de onde a gente plantou tem resto de obra, né? A gente não conseguiu visualizar isso na época do planejamento. Então a gente está sentindo que muitas mudas estão sofrendo ali. A gente não sabe se também a questão das mudas serem muito novinhas, ou mudas muito recentes, né? Talvez plantar mudas maiores, mais resistentes. Então a gente está tentando fechar esse buraco de mudas que morreram com novos mudas um pouco maiores, para tentar ver se o parque de estacionamento ele fica um parque de estacionamento bem organizado, bem colorido, que é o nosso planejamento. Então a gente vê que realmente a gente abandona e funciona muito bem, é um não funcionário. Eu estava com um caso muito triste que aconteceu no plantão Sorrisos 4. Foi o maior plantão de sorrisos da história. Foram 1.200 mudas plantadas em menos de 2 horas, lá em Bauru, juntamente com as amigas do peito, que trabalham com mulheres vítimas de câncer de mama. Então a gente parou a avenida, foi o maior plantão de todos, e nós fizemos o plantio dessas 1.000 poucas mudas, quase 8 mudas, numa área limite da cidade. A gente fez cuidado, fez planejamento, trabalhando no terreno, escolhemos as mudas, tudo muito bonito, foi uma grande festa. Quando a área plantada estava mais ou menos com uns 2 anos, já estava já bem instalada, quando chegaram a jogar fogo, e aí queimou parte da área. É uma coisa que a gente não consegue controlar. Então, quando a gente tem um plantão de sorriso dentro de uma área mais controlada, facilita o sucesso do plantio. Quando são áreas um pouco mais isoladas, fica um pouco mais complicado de fazer o manejo, de controlar esse tipo de situação de vandalismo. Aconteceu aqui em Frutal, no Valdemar Marco, nós fizemos um plantão lá, tivemos algumas mudas que foram quebradas. Enfim, sucessos e alguns perrengues, o plantão de sorriso vai avançando no colo. O bairro Frutal aqui sofre muito com incêndios propositais criminosos. Você chega lá e joga fogo. Essa questão também é muito presente na zona rural. Né? Existe alguma espécie de árvore, alguma ideia de se plantar alguma espécie para ser capaz de segurar fogo? O pessoal da zona rural está discutindo isso. Se pergunta muito se existe alguma espécie para fazer uma barreira. Né? Ou para plantar na periferia da propriedade para que não haja propagação de incêndio. Isso aí pode ser debatido também, porque não é somente a área urbana, né? Isso vai, claro, a arborização urbana, sabemos disso, mas claro, pode contribuir também. O bairro que sofre com incêndio é periférico, essa é urbana. Isso aí poderia desenvolver um projeto piloto, alguma coisa assim. João, eu recebo vários pedidos de plantios na área urbana e também na área rural. Essa questão do fogo, eu acho que a gente tem que trazer esse debate. Eu conheço espécies que seguram o fogo, eu conheço espécies que aguentam a questão do fogo, são as espécies do cerrado. Elas são muito mais propícias a serem resilientes na questão das áreas que são afetadas pelo fogo. Agora, um questionamento extremamente interessante para você mesmo levantar e a gente discutir, será que existe alguma espécie que consiga retardar o avanço do fogo? Eu sou mesmo. Vamos fazer. Eu já conversei com algumas pessoas a respeito disso, e é um
passarinho nos ninhos, né? A mãe não sai de perto dos ovos e morre bem. Então a destruição é muito grande. E a gente tem essa preocupação. Eu já conversei com algumas pessoas do lago. Existe uma espécie, é uma rasteira, só que ela é uma praga. Ela vai acabar comprometendo a população. Aí eu pensei que talvez existiriam matrizes de maior porte, árvores maiores, que poderiam ser plantadas, por exemplo, em redor das casas, né? Muitas casas da Zona Norte foram destruídas por incêndios. O próprio conhecimento, o buscar, também dá essa mão para a questão do lago, né? E a gente percebe que eles querem alguma coisa nesse sentido. Essa graminha que me falaram, ela é uma praga, ela apaga o fogo, mas ela vai estragar a plantação. Esse é o problema de quando você não tem conhecimento e o melhor das boas intenções você acaba por propagar uma espécie que é uma espécie invasora. E aí o problema sai maior, né? Então a gente, por exemplo, tem um problema com a leucemia. A leucemia foi introduzida no Brasil, uma espécie invasora, assim, fortemente violenta nos nossos habitats, e ela está sendo propagada aí de forma completamente errada, trazendo vários prejuízos para o meio ambiente. Então, primeiro conhecimento. Será que de fato existe uma espécie agora, arbustiva, que não tem esse problema de ser invasor e que consiga retardar o fogo? Eu sou isso. Mas eu posso adiantar aí, para quem está ouvindo e vendo, foi essa semana que eu publicado um grande livro, né, sobre a arborização urbana no Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente. E alguns desses autores desse livro que eu publicado está aqui fundado no dia 27 e 28. Então são pessoas de grande conhecimento que poderiam talvez trazer essa resposta, ou pelo menos vislumbrar alguma possibilidade de melhoria para o pessoal da zona rural. Nós estamos falando de zona rural, mas o pessoal da zona rural que tem interesse de participar, incentiva essa participação. A inscrição é simples, né, de se fazer. A participação dele pode também gravar um vídeo dizendo, olha, essa espécie aqui havia um problema com o parceiro, com o incêndio. Né? E algumas regiões aqui são muito vítimas de incêndio. Nessa época das queimadas, mas a gente tem que pensar se a gente não precisa urgentemente repensar em como a gente planta, como planta, que tipo de espécie planta, após essas queimadas. Porque depois queimou e aí deixar a área abandonada e dentro da área rural, né? O que fazer? Mas, João, mais uma vez o convite que eu faço, esse evento é um evento gratuito. Órgãos públicos, a dona de casa que quer participar, pode, com certeza, é um evento gratuito. Então, é só fazer inscrição no site da UEM e aproveitar todo o conhecimento durante 2 dias. Tá? O evento vai acontecer no auditório principal da UEM Frutal, né? Só se eu aí, começa o evento às 8 horas, chegar um pouquinho mais cedo para fazer o credenciamento lá no secretariado, e a gente vai ter um momento único, ímpar, né? Para toda a população, tanto o pessoal da cidade, como o pessoal da zona rural. Eu espero que a cidade Frutal participe em piso, porque se a gente mostrar que esse evento ele é uma virada, né, da questão de discussão das políticas públicas na parte da arborização urbana, certamente vai nos dar coragem e vai nos dar força para a gente pensar numa segunda edição. Porém, exatamente isso é muito difícil, é complexo, envolve muito dinheiro. Para fazer um evento gratuito, mais esforço nós queremos. A gente poderia repassar isso para todo mundo que vai participar, não. A gente vai fazer um evento para que todo mundo vá de graça, com o coração aberto e com a curiosidade de aprender. Porque eu sou um eterno estudante, eu vou para esse evento para aprender como pensar. Nessa questão de aprendizado, né? Às vezes a pessoa fala, mas o homem lá é um acadêmico, um dono de casa, uma pessoa do lado, uma pessoa que é mais simples, tem hábitos mais simples, tem a compreensão um pouco diferente, porque ele entende do lado, a dona de casa entende da casa dela. Agora, qual vai ser a linguagem? Existe uma preocupação numa linguagem acessível, de se explicar.
Pergunta extremamente importante pelo seguinte: quando nós criamos esse primeiro simpósio de articulação urbana do Triângulo Mineiro, a grande ideia era que não fosse um evento acadêmico. Ele não sendo um evento acadêmico, ele sendo um evento para a população, envolvendo gestores públicos, envolvendo a comunidade, envolvendo a academia, os eventos da academia, a gente vai tentar mostrar a partir da linguagem uma linguagem mais coloquial, mas lembrando que a articulação urbana é uma ciência e como toda ciência tem um vocabulário próprio. Então a gente vai ter momentos em que é impossível fugir de um linguajar um pouco mais técnico, e isso faz parte do aprendizado, mas tratando-se de um evento lá no auditório da UEM, em que você vai ter uma aproximação muito grande com os palestrantes, com os convidados, a possibilidade de trocar ideias, né, esse pouquinho chamado tete a tete, vai ser mais fácil. Então, a pessoa está assistindo, não entendeu a ideia, espera um pouquinho de acabar, no intervalo, vai para um ponto de vista, a gente vai para um ponto de vista, um cafezinho, e aí a gente vai trocar uma ideia com o palestrante. Olha, na minha casa está acontecendo isso, eu sempre digo que os palestrantes vão ser extremamente receptivos, né, para poder tirar a dúvida da dona Maria, que está com problema lá da sua jaca do doador em frente da casa, que pode machucar alguém com aquele estudo de 10 quilos. Então, toda essa possibilidade de conversar, né, eu acho que o simpósio vai permitir, né, então não haverá problema, eu acho, com a linguagem do evento. Primeiro, o simpósio de harmonização urbana do Triângulo Mineiro, uma coisa pioneira para você falar. Professor, para gente encerrar, né, suas impressões com relação à participação, sua expectativa depois desse nosso bate-papo e qualquer assunto o senhor queria acrescentar, fique à vontade, a gente abre espaço aqui para que o senhor possa dar o seu recado, porque o Aerolocast tem essa proposta, trazer coisas que às vezes as pessoas não dão importância, mas são importantes e tem pessoas que fazem. O que sabe mais é isso. O professor divulga bem o trabalho dele. O professor divulga bem o trabalho dele, tem uma certa visibilidade na imprensa. Mas outras pessoas também desenvolvem esse trabalho e não são tão vistas. E precisa ser isso. Então, acho que é trazer visibilidade para essas pessoas, para dar vez e voz, que pode contribuir muitas vezes e não tem como, não tem um meio. Né? Então, escolha do nosso meio para o senhor poder viabilizar o seu evento, trazer ele, fazer sucesso e criar novas instituições. João, eu só posso agradecer o seu convite, esse papo foi extremamente rico, né, profícuo, né? Eu costumo dizer que eu trabalho dentro da universidade, eu dou aula, faço pesquisa, e esse tipo de desenvolvimento desse simpósio não me agrega valor nenhum em termos financeiros. O que eu estou fazendo com todo o time de organização é a tentativa de melhorar um pouquinho do nosso entorno. Tá? Então, o simpósio veio para isso. Ele nasce do plano dos Estados Unidos e é uma possibilidade de mostrar que Frutal está à frente de muitas outras cidades, trazendo essa pauta tão importante que é a questão das árvores. As árvores, elas são um elemento essencial dentro do eixo urbano, ela tem que ser entendida como parte, né, do nosso meio, da nossa vivência, mas ela tem que ser entendida dentro de uma perspectiva de desenvolvimento e planejamento. Ela deve ser olhada como parte do como todo, ela tem que ser encarada como uma parte científica, né? Uma parte de gestão, e é isso que o simpósio vai trazer. Então, como todo mundo que está em casa, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que venham participar desse evento, o simpósio da Articulação Urbana do Triângulo Mineiro vai acontecer no dia 27 e 28, quarta e quinta-feira, ele vai começar às 8 horas, vai terminar às 17, ele vai ter diferentes composições, nós vamos ter o cafezinho, nós vamos ter o pão de queijo, vamos ter muita prosa para conversar sobre as árvores. Ele é um evento gratuito, quem quiser participar, e todos podem participar, é obrigatória a inscrição lá no site da UEM Frutal, aba eventos, procurar lá eventos, e fazer o cadastro para poder ter livre acesso ao auditório.
E aí a gente vai mostrar que esse evento, eu tenho certeza que ele vai ser um evento de sucesso. Estamos trabalhando todos os dias. Eu vou sair aqui do nosso papo, já vou para o escritório com 1000 coisas para resolver o evento, porque na última hora são 500 detalhes que vão aparecendo. Eu acredito que a gente vai se ver no dia 27 de maio, que é um grande evento que vai acontecer no total e 5 horas de São Paulo. Vou fazer a pergunta final, senhor, para você encerrar esse assunto. O pessoal de futebol reclamou muito de calor. O calor, a solução para o calor na área urbana é a arborização? Eu respondo para você e respondo para todo mundo que vai me ouvir. Vá para uma cidade extremamente arborizada. Por exemplo, eu vou dar uma dica. Maringá, no Paraná, cidade altamente planejada em termos de arborização urbana, é uma cidade quente, mas onde com Maringá, principalmente no centro, a pé, você vai perceber que a condição climática muda substancialmente com a questão das árvores. Então, está mais do que provado em todo mundo que reduz o calor, e é beleza estética, e é funcional para cidades mais inteligentes, que nós temos que colocar futebol no futuro. E futebol no futuro, entre várias coisas importantes, uma delas é a questão da arborização urbana.